Olá você, pessoa que está aí acessando a rede mundial de computadores, bem-vindo novamente a mais um vídeo do Dr. Who Brasil. E essa semana a gente continua com a nossa lista de conhecendo os Companions, falando mais uma vez de uma Companion do primeiro Doutor, a Vicky Pallister. O primeiro arco com a Vicky foi o The Rescue, lá em 1965, na segunda temporada. E o último arco com ela foi o The Mythmakers, também em 65, apesar de ser a terceira temporada, bem no comecinho dela. A Vicky tem aí o privilégio de falar que foi a primeira Companion substituta da história do Dr. Who e também foi a primeira Companion do Dr. Who que não veio de um período contemporâneo à temporada, nem sequer do passado, e sim do futuro. Ela veio lá de 2479. E lá nesse futuro misterioso do século 25, o padrão de ensino mudou a ponto de que aos 10 anos de idade a Vicky ela já tinha certificados aí, incluindo medicina, química, física e computadores, porque nos anos 60 tudo que era computador era científico e ciência era futuro, então de forma genérica ela tinha certificados imensos aos 10 anos de idade. E diferente do que muitas pessoas pensam, apesar de ser um erro honesto, o nome completo da Vicky não é Victoria, é Vicky mesmo. Já o sobrenome dela, Pallister, nunca apareceu na série. Só foi aparecer lá em 2001, no livro chamado Byzantium, onde a gente conhecia várias coisas sobre o passado dela, incluindo aí que ela perdeu a mãe aos 11 anos, um ano depois dela conseguir esse bando de atestado aí de conhecimento, meio triste, né? E seguindo aí esse trilho de coisas tristes que aconteceram com a Vicky, o primeiro arco dela, The Rescue, ela é resgatada. Esse arco tem só 2 episódios, e é nele que a gente descobre que a Vicky fazia parte de uma nave de colonização que, por conta de um acidente, tinha perdido quase toda a tripulação, incluindo o pai dela. E ao decorrer do episódio a gente descobre que não foi bem no acidente que toda a tripulação acabou morrendo, mas sim depois do acidente a galera que tinha sobrevivido acabou sendo morta pelo Bennett, que era o outro sobrevivente que a gente descobre que é o grande vilão do episódio. De novo, história pesada envolvendo a Vicky. E ao fim de toda essa tragédia desses 2 episódios, o primeiro doutor ele se compadece da Vicky e convida ela para viajar na TARDIS, o que marca ela ter sido a primeira Companion a ser convidada para viajar, já que o Ian e a Bárbara, como a gente falou no vídeo passado, não foram bem convidados, né? E uma coisa legal é que o fato da Vicky ser do futuro dá muita profundidade nas histórias dela, porque ela conhece muitas coisas do passado. Ela conhece a Roma Antiga lá em The Romance e ela conhece o Ricardo Coração de Leão em The Crusade. E claro que nas aventuras dela com o Doutor ela acaba conhecendo vários alienígenas também, o que inclui os Abis e os Chunglis e de uma forma um pouco mais aterrorizante os Daleks lá em The Chase. E ela também tem o privilégio de dizer aí que ela estava lá quando a gente conheceu o primeiro outro galifreiano que não era nem o Doutor e nem a Susan da série, o monge lá em The Time Meddler. Mas de longe, uma das coisas mais interessantes sobre essa Companion é que ela inspirou a personagem que inspirou a história da saída dela na série. Pois é, bem confuso, então calma que eu vou dar uma dica pra vocês antes de começar a explicar essa bagunça toda. Sabe quando você tá no colégio, na faculdade, enfim, você tem uma matéria muito difícil, uma coisa muito complicada e você tem que prestar muita atenção nisso? Pois é, essa explicação toda é assim. Foi difícil de entender, vai ser difícil de passar, então calma, fica prestando atenção que no final todo mundo entende e vai ser tranquilo. No último episódio da Vicky, o The Mythmakers, o time da TARDIS ele se vê no meio da Guerra de Troia. E como a gente bem sabe, Troia ela é muito envolta em vários mitos, lendas, histórias em geral, como é o caso da história de Cressida e Troilus. O grande lance é que nesse arco a gente conhece o Troilus, mas a gente não conhece a Cressida, porque a Cressida, na verdade, no canon de Dr. Who, é um outro nome que a Vicky usa em Troia. No final desse arco a gente vê que a Vicky ela consegue terminar aí feliz e contente com o Troilus. Só que o lance é que a história que inspirou esse arco, escrito lá pelo William Shakespeare, a história de Troilus e Cressida, eles não terminam juntos no final, ela acaba de um lado e ele acaba do outro. Então vamos lá, fazendo uma pausinha. William Shakespeare escreveu uma história de Cressida e Troilus que eles terminam separados, mas em Dr. Who, Cressida era a Vicky e ela termina junto com o Troilus, beleza? Grava isso. Tá, mas aí você me pergunta, por que Dr. Who, que normalmente mantém os fatos históricos levemente intactos, nesse eles mudaram de uma forma tão brusca o final da história? O lance é o seguinte, a Maureen O'Brien, a menina que fazia a Vicky na época, ela tinha certos desentendimentos com a equipe criativa da série. Com os colegas de atuação não, ela se dava super bem, ela se dava bem com o Ian Hartnell, ela se dava bem com o Ian Russell, ela se dava bem com todo mundo. O problema dela era com a equipe criativa que escrevia a personagem dela. Vira e mexe ela entrava em conflito com a equipe criativa da série na hora de escrever os roteiros e de escrever as falas da personagem dela, porque ela julgava que a personagem ela não estava evoluindo muito e isso acabou criando um climão no set, sabe? Ficou uma rusga na relação de todo mundo. E aí a equipe criativa tomou a decisão mais fácil de todas, que era simplesmente tirar a personagem dela da série. E o melhor momento que eles achavam, já que eles estavam na pressa de tirá-la da série, foi justamente nesse arco Mythmakers. Então eles mudaram uma coisa
coisinha pra poder ajudar todo mundo a ficar feliz, menos a Maureen O'Brien, que perdeu o emprego. Então beleza, outra pausa. Agora a gente sabe o porquê que a Vicky saiu em The Mythmakers e o porquê que a Vicky e a Cressida eram a mesma personagem por conta de todo esse rolo que tava dando na produção. Beleza, vamos continuar. Doctor Who, como a gente sabe, tem vários livros e nem todos são livros de histórias grandes, alguns são compilados de contos, como é o caso do livro Short Trips Companions, que saiu lá em 2003. Nessa história, a Vicky e o Troilus eles estão saindo de Troia e no meio do caminho eles acabam encontrando uma TARDIS que tem um doutor, mas que não era um doutor que eles conheciam. Nesse caso era o 8º doutor com a Charlie. E nessa história também tem um outro personagem que acaba sendo peça-chave em toda essa confusão de explicação que a gente está dando, que é um cara aí que escreveu muitas coisas que fizeram influência no mundo e que já apareceu na série moderna de Doctor Who. Pois é, ele mesmo, William Shakespeare. A gente tem toda a aventura do livro, tem todos os percalços, a Vicky ela não conhece o doutor, ela acha que o doutor é o doutor mais novo e depois ela descobre que é o doutor da frente. Enfim, tem todas essas confusões, mas o grande lance é que ao final da história, o William Shakespeare se vê inspirado pelo romance ali entre a Vicky e o Troilus e resolve escrever Cressida e Troilus. Então, para resumir, a história que inspirou o episódio da saída da Vicky, The Mythmakers, foi inspirado na história do William Shakespeare de Cressida e Troilus. Por sua vez, a história de Cressida e Troilus, escrita por William Shakespeare, foi a inspiração que ele teve com a Vicky e com o Troilus que ele conheceu numa história com o 8º Doutor. É bem confuso, você não tem noção do quão difícil está sendo falar isso sem errar 1 milhão de vezes, mas o grande lance é esse. Ele se inspirou na história deles e a história, na realidade, foi inspirada pela história que o William Shakespeare fez. Pois é, só em Doctor Who mesmo que tem essas confusões todas, a gente faz de um jeito pra entender e no final sai feliz. Uma loucura, mas é maneiro, é legal. Parabéns, Vicky. Você é protagonista aí dessa história confusaça de Doctor Who. E claro que não tem como deixar de falar daquela que sempre traz companions de volta pra Doctor Who, que é a Big Finish, que inclusive eu devia começar a pedir patrocínio de tanto que a gente fala de Big Finish nos vídeos. A Vicky também tem a passagem dela nos áudios, em especial no primeiro Companion Chronicles da história, que era a história Crossfire, que tinha ela e o primeiro Doutor. E o legal dessa aventura, além de ser a primeira de todas, a Companion Chronicles, que já faz ela super especial, é que a gente tem o primeiro Doutor e a Vicky passeando pela feira congelada do Tamiza lá em 1814. Não sacou porque ela é tão especial? Calma que eu vou refrescar a sua memória. Você lembra daquele episódio Teen Ice lá da 10ª temporada da série moderna? Pois é, com o 12 e a Bill, que eles estavam passeando nessa feira congelada. A gente não tem certeza absoluta se foi no mesmo dia, até porque essa feira durou 4 dias. Era tipo a Comic Con Experience, sabe? Não durava um dia só, durava 4. A diferença é que eu tenho aí quase certeza que ninguém tinha credencial negada na feira do Tamiza, mas enfim. E além do 12 da Bill e do primeiro e da Vicky, a gente tem os relatos de que o 11 e a River estavam patinando nessa feira congelada também em 1814 e também não sabemos se era no mesmo dia, mas a gente pode dizer que estava tendo quase que um encontro multidoutor ali velado. E como já é de costume, falando um pouquinho da atriz por trás da personagem, a Maureen O'Brien ela fez grande parte da carreira dela no teatro e escrevendo romances policiais lá no Reino Unido, ela ficou famosa por isso. Então é isso, a gente tem aí a história dessa companion que carrega esse peso de ter substituído a Susan, mas com o tempo ela ganhou um espaço especial no coração dos fãs da série. E claro que ainda tem muita história sobre a personagem, na real sempre que a gente termina um vídeo sobre personagem eu ainda tenho muita história pra falar sobre eles, mas aí cabe a vocês decidir se a gente faz ou não uma parte 2, mostrando o interesse de vocês deixando o joinha e comentando aqui embaixo se vocês querem ou não ter mais histórias sobre essa personagem. E é sempre bom lembrar que se você gostou desse vídeo e já deixou o seu joinha, é legal clicar no sininho da TARDIS para sempre que a gente soltar um vídeo você receber na hora. Claro que eu não preciso lembrar que você tem que se inscrever para isso também, mas de qualquer forma eu vou deixar o botão aqui para você se inscrever caso você ainda não seja, e aqui os vídeos da semana passada onde a gente falou do Ian e da Bárbara, e lembrar para vocês que no nosso próximo Conhecendo Companions nós vamos falar aí de Stephen Taylor, o cara que tinha bonequinho, que tinha ursinhos de pelúcia, mas mesmo assim sabia dar conta de um bom vilão em Doctor Who. Então é isso, a gente se vê na semana que vem e um abraço. Falou!